Paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos dando início a mais um culto de homens. Aquele que puder, abram suas Bíblias no livro de Atos. Atos 20. Todos encontraram? Glória a Deus. Amém. Vamos estar lendo então Atos 20, a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e o comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Palavra do Senhor para nós nessa noite. É uma passagem. O apóstolo Paulo, quando estava na sua terceira viagem missionária, passando pela... Ele estava indo para Israel. Ele estava passando ali na cidade de Troade. Ali havia, como de costume, né? Quando Paulo estava passando em sua cidade, em todos os locais que ele passava havia multidões, porque onde Paulo passava, havia muitos sinais de milagres. Deus agia muito através da vida de Paulo. Havia cura, havia libertação. E nessa cidade de Troade, como de costume não havia sido diferente, né? Ali havia um rapaz, o nome de Eutico. Ele, durante a mensagem de Paulo, a palavra do Senhor diz que ele procurou uma janela, né? É o tema da mensagem de hoje, as janelas da vida. E como de costume, a gente viu que quando Paulo parava para pregar o evangelho, ele queria aprofundar bastante. E nessa palavra fala que ele aprofundou um pouco mais, né? Ele passou um pouco do horário permitido, porque na manhã seguinte ele tinha que continuar a viagem. E a gente vê que Paulo tinha pressa, né? Porque ele viu que tinha pouco tempo. Acho que perdi um pouco de tempo, porque durante o percurso ele teve que, no capítulo anterior, a gente vê que ele teve que voltar, porque houve um tumulto. No capítulo anterior que eu estava lendo, que eu li em casa aqui, foi um tumulto, então ele não pôde seguir o caminho que ele pretendia seguir. Ele perdeu um pouco de tempo. Então, naquela passagem, naquela cidade, o apóstolo Paulo teve que ser mais, assim, ficar um pouco mais pregando a palavra do Senhor. E muitos ali ouviam. Só que naquele meio tinha um jovem, Eutico, que a palavra não fala se ele estava cansado ou se era por distração mesmo, né? A gente procurou uma janela, se pegou no sono e caiu da janela e morreu. Então, essa palavra hoje para nós, na igreja, a gente vê que na igreja também hoje, como hoje, tem muita pessoa cansada, muita pessoa dormindo espiritualmente e até mortas. A gente vê que quando aquele jovem procurou a janela hoje, vamos colocar no mundo espiritual, né? Janelas são brechas que muitos procuram para ver o mundo lá fora. Pessoas que estão dentro da igreja e estão preocupadas com as coisas do mundo.
Deus abençoe, Ju. Há pessoas ainda que se converteram, né? Mas ainda não esqueceram as velhas tradições, as velhas práticas mundanas. Se converteu, está na igreja, mas ainda sente falta, sente desejo por coisas mundanas. A gente não pode afirmar que na palavra está o caso daquele jovem, ser por isso mesmo que ele estava ali, mas o que a gente vê é que ele estava interessado no que estava lá fora. Ele estava preocupado com o que acontecia lá fora. Ele então fala que naquele cenáculo, né? É um local onde geralmente o pessoal se reunia para celebrar a ceia. E ali então naquele culto era um culto de ceia. A gente vê então que ele não estava em comunhão com aquele povo, né? Ele procurou se afastar, procurou uma janela, então, para observar o mundo lá fora. Isso hoje, trazendo para os dias atuais, como igreja, é uma coisa que nos deixa bastante, assim, falando para a gente mesmo, que hoje a gente, mesmo estando na igreja, sem perceber, a gente traz um pouco do mundo para fora. Sem perceber, a gente está olhando dessa janela também. Imagina no tempo do apóstolo Paulo, né? O mundo lá fora não tinha tantas atrações, não tinha tantos assim, pratos. O inimigo hoje, cada vez que passa mais, o mundo lá fora está mais atraente, né? Muitos pratos, como se diz, oferendas que o inimigo tem para nossas almas. Porque esse é o plano dele, né? Tirar o nosso foco, tirar o nosso... impedir que nós alcancemos alvos, que a nossa salvação, a salvação da nossa família, e seguir ao Cristo Jesus. A gente vê que quando o Eutico, o nome dele mesmo, estava na janela, ele adormeceu. Como diz um pouco antes, hoje nas igrejas tem muitas pessoas dormindo espiritualmente, pessoas que não estão ali preocupadas com o que está acontecendo, pessoas que não estão ali com a mente mesmo, e o espírito naquele local, estão naquele local, mas estão com a mente no mundo, estão dormindo, pensando em coisas. E hoje, a Bíblia fala que nós devemos deixar nossas preocupações, né, lá fora. Mas a preocupação que nós temos hoje não é com o alimento, com o que vestir. Muitas vezes hoje a gente está preocupando com coisas que não nos convêm. Falando de mim, para mim mesmo, muitas vezes a gente se pega dentro da igreja olhando resultados de futebol, resultados de eleição, muitas outras coisas que nos salvam do reino do Senhor, coisas que nos afastam da presença de Deus, coisas que nos tiram o foco. É o que aquele rapaz estava fazendo ali naquele muro, naquela janela. Ele procurou uma janela e se afastou da presença de Deus. O texto fala que ali havia muita luz. A gente pode considerar a luz como a presença de Deus, né? Vamos trazer para o lado espiritual, conjecturando, como diz o evangelista Leonardo. A gente pode... A luz aqui colocada como significado de a presença de Deus. Então ele se afastou da presença de Deus para observar lá fora, observar o mundo que estava acontecendo lá fora. Então, e quando a gente se afasta da presença de Deus, pega no sono e começa a observar lá fora, a gente cai. O pecado vem, Satanás ele é astuto, ele cada vez mais ele abre mais, procura mais janelas para a gente estar caindo. A gente cai em muitas, se a gente não ficar, não tiver foco, se a gente não tiver firme na obra com Jesus, a gente cai em janelas. E como diz, os pratos são tentadores. Hoje, naquela época, suponho que já estava difícil, né? Porque já era tentador. Porque aquele rapaz estava ali preocupado com o que estava lá fora. Imagina hoje, com tantas coisas lá fora, tantas coisas que o mundo oferece. Então hoje não é fácil, né? Nós temos que ser mais forte ainda, estar mais centrado na vontade do Senhor, mais firme no propósito do Senhor Jesus. E a gente vê que ele caiu, e sempre ele caiu por fora, né? Aqui no texto fala, os cenáculos, geralmente é nos prédios do terceiro andar, que fala que ele caiu do terceiro andar. E quando a gente
cai de uma janela, geralmente a gente sempre cai para fora, né? É isso que o pecado nos leva, ele sempre nos leva para fora. Ele nos tira da igreja, nos tira da presença do Senhor. E é um plano de maligno para nossas vidas. Querer nos tirar, querer nos derrubar. Então, com essa mensagem, com esse texto, a gente vê que o perigo está na janela. Como eu tinha dito antes, uma das janelas que a gente hoje, a gente tem que tomar cuidado com ela, com nossos olhos, né? Cuidado com o que os nossos olhos veem. Às vezes a gente está... Eu estava um comentário sobre uma viagem na praia, né? Aí um colega meu falou assim, se você for, compra um óculos escuro, porque você chega lá, você pode olhar e sua mulher não vai perceber que você olhou. Olha como que... Eu fiz um comentário com um colega de trabalho. Ele disse, então você leva um óculos escuro, porque aí sim você pode virar um olho, um lado assim, ver, a esposa não vê que você está olhando para outras mulheres na praia. Então assim, o olho tem uma janela bem grande, né? A gente viu também que foi uma dessas janelas que o Davi caiu, né? A palavra fala que ele debruçou na janela no templo, no alto do templo, viu a esposa de um soldado se banhando, adulterou, pecou, caiu. Ele foi à janela, ele caiu da janela, caiu, ele não caiu da janela, né? Mas ele olhou, pecou. Então, são as janelas que tem nos nossos olhos. A gente tem que tomar cuidado muito com o que a gente vê, com o que a gente está vendo. Hoje, a gente tem uma ferramenta de trabalho que é o celular, né? Que hoje a gente é realmente uma ferramenta de trabalho. Tudo que a gente precisa está nele. Mas também é uma janela escancarada para nós. Escancarada para nós pecar. É uma janela que nos permite, nos leva a lugares que a gente nem imagina, né? Você está ali deitado na sua cama, no seu quarto, com sua esposa do lado. Pode estar ali vendo muitas pessoas. Prostituição. Está ali vendo coisas que desagradam o Senhor. Então, é uma ferramenta de trabalho. Glória a Deus por isso, né? Porque hoje muitos dependem do celular para trabalhar. E a gente depende para tudo, né? Tudo que a gente precisa hoje, a gente banco, aplicativos, de tudo que a gente faz pelo telefone, então. Então, assim, eu não sei se é um plano do maligno também, mas, assim, se a gente não vigiar, a gente cai. Se a gente não vigiar, a gente cai. Porque hoje, muitos estão dependentes demais do telefone. Eu não ia entrar nesse assunto do telefone aqui, mas é uma coisa que a gente percebe muito hoje. A gente está quando estamos num grupo de pessoas, as pessoas não se falam mais, as pessoas não têm aquela comunhão com outros mais. Hoje, quando a gente vai na hora de almoço, numa empresa, dentro do ônibus, cada um coloca seu celular lá, coloca seu fone e começa a ouvir, não conversa mais entre si. Então, é uma janela que tirou a comunhão das pessoas também. A gente vê que é uma ferramenta muito boa, mas é uma janela que está sendo usada por Satanás. Se nós não soubermos usar, para nossas vidas, é uma janela aberta, uma janela escancarada para o nosso pecado. Que está aí a nossa mão, a gente vê famílias sendo destruídas pelas coisas que a pessoa vê pelo telefone. Não estou dizendo que o telefone, tem a televisão, tem os outros meios, mas o telefone é o que mais está próximo da gente na mão, né? É o que a gente mais carrega, é o que está o tempo todo na mão da gente. E uma enganação que a gente tem muito de dizer, em alguns casos, a gente coloca a Bíblia no celular, né? Uma coisa que a gente coloca, a gente geralmente quase nunca consegue ver. Porque às vezes quando a gente começa a ler uma palavra, uma mensagem na Bíblia, chega uma mensagem, chega uma notificação de um vídeo que você curtiu, alguma coisa que você já olhou algumas vezes atrás, para tirar o seu foco. Então, assim, devemos ter muito cuidado. O outro ponto também que a gente devemos tomar cuidado em nossas vidas, é com nossos ouvidos. Cuidado com o que a gente sai ouvindo, né? O que a gente ouve. Hoje a gente
não devemos prestar nossos ouvidos a Satanás, fofocas, coisas que nos afastam da presença de Deus, coisas que nos tiram os focos. Hoje a gente vê muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, fofocando, né, durante a palavra, durante o culto, tirando, além de não estar prestando atenção no culto, está ainda fazendo pessoas, impedindo que as pessoas recebam aquilo que vem do Senhor. São janelas que devemos fechar em nossas vidas. Conversas muitas vezes no trabalho também, eu gosto de falar sempre coisas que acontecem com a gente, muitas vezes durante o trabalho, geralmente tem um grupo de pessoas que vem com aquelas conversas maliciosas, e talvez a gente pode querer inclinar o ouvido para ouvir, né? E se a gente inclinar o ouvido e ouvir aquela conversa, muitas das vezes vai levar a gente ao pecado, que a nossa mente vai imaginar. A palavra do Senhor fala que é melhor a gente, se a mão, eu não sei onde está escrito aqui, eu não guardo esses textos, mas fala, se a mão te faz pecar, é melhor que a gente corte, né? Que a gente melhor entrar no céu sem a mão do que não entrar no céu. Então, se os olhos te fazem pecar, é melhor que a gente fosse cegos, né? Às vezes eu fico pensando assim, que a gente, coisa minha que eu penso, que talvez um surdo ou um cego peca menos, tem menos chance de pecar do que uma pessoa que enxerga, né? E pelo menos o pecado dos olhos, ele não está vendo. Tem o pecado do coração, né? Mas pelo menos ele não está vendo. Então uma coisa que leva a gente muito a pecado é que a gente vê. A gente, como o inimigo não chega na nossa presença com chifres, nem rabos, chifre, cauda, né? Ele chega na presença maravilhosa, como uma mulher muito bonita, um homem muito bonito para as mulheres, né? Então, assim, é o que ele faz para nos atrair. São as janelas que eles abrem para levar nós ao pecado, para levar nós à morte. Hoje a gente, como diz, cuidado no que a gente tem dado ouvido, influências do maligno, conversas, fofocas, músicas mundanas, conversas que nos levam a pecar. Quando caímos da janela, sempre é para fora. O pecado nos tira da presença de Deus. O que nós vemos que hoje a gente, infelizmente, muitas vezes dentro da igreja, a gente vê pessoas ouvindo fone de ouvido, pessoas que não estão ali no lugar de presença de Deus, pessoas que estão ali no local onde a presença, onde há mover do Espírito Santo, e estão ali ouvindo coisas ligadas ao mundo, né? Ouvindo músicas do mundo, ouvindo coisas que não agradam a Deus. É uma coisa que a gente deve ter muito cuidado com nossos filhos, né? Que uma vez que a gente viajando, outra coisa que a tecnologia traz. Eu estava viajando, ouvindo louvor no carro, eu e minha esposa, aí no fone de ouvido, o meu enteado estava ouvindo funk. Então, assim, é uma janela que às vezes a gente nem percebe, mas está sendo aberta próximo da gente. Está destruindo nossa família, destruindo casamentos, destruindo famílias. E que nós devemos, quando nós percebemos que estamos perto dessa janela, devemos clamar a presença do Senhor. Não podemos afastar da luz. Devemos sempre estar em comunhão com Deus. Fazer diferente do que aquele jovem fez. Né? Ele se afastou da luz, ele se afastou da comunhão. Ele deveria estar ali recebendo o que Deus tinha para ele naquela noite, através do Paulo, através do apóstolo Paulo. Mas ele preferiu afastar, preferiu coisas mundanas, preferiu estar presente, buscar coisas que o mundo oferecia. Então, nós venhamos não buscar mais a presença de Deus, tirar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, fechar todas as janelas, todas as brechas, tudo que nos impede de usufruir daquilo que Deus tem para cada um de nós. O pecado nos leva à morte, o pecado nos tira para fora da presença do Senhor. Mas nós temos o Deus que ressuscita mortos, né? Temos o Deus que restaura, um Deus que trabalha no coração das pessoas.
E a vontade de Deus é perfeita, boa, agradável, e Ele não quer que ninguém pereça. Mesmo aquele jovem ter caído, Ele usou da vida de Paulo como milagre para ressuscitá-lo. A palavra de Deus não fala que se... A gente não tem um texto, né? Mas provavelmente aquele jovem, quando caiu ali, terceiro andar, ele pode ter machucado, né? Alguma cicatriz ele ficou. É impossível uma pessoa cair de uma altura dessa, só milagre mesmo. É o pecado. Então, como você cair do pecado e não sair sem cicatriz? O pecado tem consequência. Deus livra, Deus cura, Deus perdoa, mas tem consequência. Em ver pessoas que perdem a família quando se caem em pecado, pessoas que se deixam levar pela janela dos olhos, ver coisas que agradam os olhos deles, acha bonita, é seduzido por aquilo, vê uma tentação e cai. Então, isso leva a pessoa a cair, perder a sua família, perder a sua salvação, muitas das vezes, perder tudo aquilo que Deus tem. Deus tem dado. Como eu disse, e muitas pessoas hoje, como eu falei antes, ainda estão hoje dormindo na igreja. Tem pessoas que vão à igreja por status, né, para aparecer e para mostrar que estão naquela igreja. Voltando a falar da janela do celular, quando a gente... É uma assim, o celular... Eu não sei se eu estou sabendo expressar aqui, mas o celular, gente... Eu não estou aqui no vídeo para falar do celular. Mas é uma coisa que a gente realmente tem que tomar muito cuidado. Porque além de ser uma ferramenta, uma janela, que nos leva a lugares, nos leva a coisas, a ver coisas que a gente não agrada a Deus, a ouvir coisas que não agradam a Deus, é uma janela que nos expõe também. Tem pessoas hoje que tudo que faz tem que postar, tudo que faz tem que se mostrar. Tem pessoas que expõem sua família, seu emprego, sua vida, tudo. Porque é uma necessidade hoje de mostrar tudo, né? Uma vaidade tremenda. De tudo que você faz se mostrar. Pessoas hoje têm que... Parece que... A vaidade, né? Tem que estar mostrando tudo que faz. Se faz uma viagem, tem que mostrar. Se vai come alguma coisa diferente, tem que mostrar. Estão abrindo a porta da sua casa, a porta do seu quarto, sua intimidade, só para mostrar. Abrindo as janelas. E permitindo que o inimigo entre através dela, né? A gente vê... Não foi o caso de Daniel, né? Mas o inimigo observou ele através de uma janela. Não foi que... Não estou dizendo que ele estava se exibindo. Ele estava abrindo a janela como se postando, né? Postando para se exibir. Mas o inimigo também nos observa através da janela que a gente abre. Ele observa nossa família, o que a gente tem feito nas nossas casas. Então, é um plano dele também. É um pecado, né? Fazer a pessoa levar um pecado. A idolatria, que é um pecado. As pessoas se exibirem, as pessoas se acharem que está bonito, que tem que mostrar. Eu conheço uma pessoa que, assim, ele teve coragem de postar uma foto da mulher dele, assim, na situação de biquíni. Quando questionamos ele sobre o motivo, você é doido postar isso de sua esposa, ele falou assim, o que é bonito é para se mostrar. Então, assim, como que uma pessoa pode pensar uma coisa dessa, né? É muita vaidade. Se expõe muito mesmo, está abrindo a janela dele, abrindo a janela para dar permissão ao inimigo entrar. Se um homem cantasse ela, se qualquer outro homem cantasse ela naquele momento, o que ele podia falar, né? Então, assim, ele permitiu. Ele abriu a janela. Então, tem coisas que não podemos abrir janela, não podemos deixar que essas coisas entrem em nossas vidas. Não podemos perder o foco que é Jesus, temos que estar ali, não podemos permitir que o inimigo abra janelas que levam a coisas que desagradam o Senhor, para nos afastar da presença do Senhor. Temos que cada vez mais buscar a presença do Senhor, estar firme no foco, rumo à nossa salvação, rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Não podemos perder aquilo que o Senhor tem de precioso para nós, a nossa salvação, a salvação da nossa família,
e devemos fechar todas as brechas. Todas as brechas, todos os pratos que o nosso inimigo traz para nós. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 12, fala: por isso aquele que pensa está em pé. Vou voltar aqui. Às vezes a gente costuma, alguma situação, como eu disse antes, a gente tem uma janela na vida da gente que a gente não quer fechar. Talvez por... Você sabe a janela, você sabe o que está te prejudicando, você sabe que está tirando o seu foco. Como eu disse antes, algumas vezes aqui, geralmente a gente tem grupos de amigos, né? Amigos que se dizem amigos, mas que estão ali, às vezes, como a palavra do Senhor fala, que a gente não deve se juntar aos escarnecedores, pessoas que já estão ali falando mal, pessoas que te levam a pecar. E certa vez eu estava em um grupo, né? Um grupo de empresa, que esse grupo não era para falar de coisa, falar de coisas de Deus, falar da obra de Deus, falar de coisas de trabalho. Esse grupo era exclusivo para pornografia mesmo. Aí eles me colocavam no grupo, eu saía, me colocavam novamente, eu saía. Aí teve uma vez que eu pensei assim, eu não vou sair não. Eu sou forte, eu não vou olhar esse conteúdo desse grupo. Para não perder a amizade, né? São pessoas que trabalham com a gente, pessoas que trabalham ainda, para não perder o contato. A gente acaba, às vezes, deixando. Não vou sair, não. A gente acha que a gente é forte, né? Que a gente suporta. Só que nós esquecemos que nós somos humanos, somos falhos. E muitas vezes, eu sempre, quando chegava a mensagem, eu apagava, nem olhava. Só que às vezes aparece, vem um atraente, vem uma coisa diferente, a gente acaba caindo. Teve uma vez que eu acabei abrindo uma dessas mensagens, acabei vendo. E isso me fez pecar, assim. Eu pequei porque eu olhei, porque eu vi aquela mensagem. Afinal de contas, era uma mensagem, era uma pornografia no telefone. Então, assim, são coisas que, pequenas coisas que talvez a gente não dá importância, que a gente acha que a gente é forte demais, né, que a gente não vai ver aquilo ali, a gente não fecha aquela janela. Mas o inimigo, ele insiste, ele não desiste. Talvez na primeira ou segunda vez você é forte, você não cai, mas ele vai tentando até um dia você ver. Mas nós temos Deus que perdoa, né? O importante é nós pedirmos perdão ao nosso Deus e reconhecer que erramos, que somos falhos, fracos. Lá no livro, lá no 1 Coríntios 12, no 1 Coríntios 10, no 12, fala isso. Por isso, aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportá-los. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como as pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é uma comunhão do sangue de Cristo. E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participam do único pão. A gente vê aqui, fala que a comunhão, né? Somos um só corpo de Cristo Jesus. Devemos sempre estar em comunhão. Devemos sempre estar fortalecidos na fé. Comunhão que nos traz a presença de Deus, estar na presença do Senhor. O texto fala que Paulo estava pregando e era um culto de ceia, né? Ali eles estavam em comunhão uns com os outros. E aquele jovem se afastou da comunhão. Ele preferiu estar fora. Ele não estava em comunhão com aquelas pessoas porque ele estava preocupado com as coisas do mundo, ele estava preocupado com as coisas de fora. Então, que as coisas lá de fora não venham nos afastar da presença de Deus. Que as coisas que o inimigo nos oferece, o inimigo da nossa alma nos oferece, não venham nos fazer olhar para o mundo. Nós não podemos não venhamos agradar das coisas que o inimigo nos oferece, dos pratos lá fora. Porque os pratos lá fora é para a nossa morte, é para que nós caímos.
Que Deus venha ter, nós venhamos buscar força, fortalecimento sempre no Senhor, na palavra de Deus. Estar sempre vigilante, orando, para que não possamos cair na tentação. Sabemos que nós temos um Deus que perdoa, um Deus que ressuscita, um Deus que nos dá outras chances, muitas e muitas chances, né? A cada dia quando nós acordamos, é uma nova oportunidade que temos de fazer melhor, é uma nova oportunidade que temos de fazer diferente, é um novo recomeço que nós temos. A cada dia devemos ser melhores do que fomos antes. A cada dia, hoje temos que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã melhor do que fui hoje, né? Mas muitas vezes muitos costumam ser piores, né? Às vezes a gente cai, mas Deus tem misericórdia de nós. Mesmo assim, Ele renova sobre nossas vidas todos os dias, fôlego de vida, nos permitindo mais uma vez estar ali na presença dEle. Ele nos dá a oportunidade, de reconhecer Ele, Ele nos dá a oportunidade de consertar, de estar na presença dEle. Ele nos fortalece, Ele nos dá força. Mesmo às vezes estamos fracos, Ele nos fortalece. Ele que nos pega pela mão, nos segura. Ele que nos tira todo cansaço, todo fardo, né? A palavra do Senhor não fala que a gente não se pode destacar que aquele servo, que aquele rapaz estava cansado, né? Que é normal a gente estar cansado, né? Depois de um dia de trabalho, depois de um... A fala que a mensagem foi longa, né? Talvez ele dormiu porque a mensagem realmente foi longa mesmo, mas ele dormiu e perdeu, né? Ele perdeu o que Deus tinha para ele naquela noite, ele perdeu o pão, ele perdeu o alimento daquela noite. Só que Jesus teve misericórdia dele. Além dele cair, Deus teve misericórdia da vida dele. Permitiu que ele, através de Paulo, ele se ressuscitasse. Então, nós venhamos ter sempre em mente que mesmo que nós caímos, Deus está ali para nos dar a mão. Aquele que se encontra caído do mundo, que Deus possa despertar do sono. Deus venha me permitir que ele venha cair. Porque se cair, é a morte. E quando estamos mortos espiritualmente, nós estamos afastados da presença de Deus. Estamos afastados daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, nós devemos estar sempre vigilantes. Não devemos perder o nosso foco. Não devemos trazer para a igreja, o mundo. Nós devemos deixar lá fora coisas do mundo. Às vezes a gente, sem querer, sem perceber, a gente faz comentários, faz conversações que nos atraem, traz um pouco do mundo para fora. E não é papel da igreja trazer o mundo para a igreja, né? Não é papel da igreja. A gente tem que mudar, não trazer o mundo, né? Quem vem do mundo tem que ser transformado. Não é o mundo transformar a igreja. Muitas vezes a gente se apresenta na presença do Senhor de qualquer forma. A gente não tem comunhão, a gente não tem reverência à casa do Senhor, não tem reverência à palavra do Senhor. Se a gente tivesse a mesma reverência que a gente tem às vezes com um promotor, com um juiz, a gente tivesse essa mesma referência ao Senhor na igreja, seria bem diferente, né? A gente não se apresenta a um promotor, a um juiz de boné. A gente não está levantando assim uso de bonés na igreja, camisas, mas a gente não pode chegar diante da autoridade de um juiz, de qualquer forma, de boné, de camiseta, de camisa de time. Na presença do Senhor a gente chega. A gente muitas vezes vem ao culto com brusas de time, né? A gente não está ali, o foco não é Cristo, né? Temos que deixar isso lá fora. Sim, podemos ter um momento de ver o jogo, torcer o time, mas não podemos trazer para a igreja. Muitas vezes a gente para de ver uma palavra, de estar ali vendo a palavra para procurar os resultados de um jogo. A gente fica ansioso, a gente perde o que Deus tem para a gente naquela noite. Por um minuto, o telefone toca, o celular toca, a gente corre para atender. A gente está deixando em segundo plano o que Deus tem para a gente
o que Deus tem para a gente. Nós estamos perdendo o alimento, estamos buscando coisas terrenas, coisas lá fora, estamos deixando que as janelas mundanas nos atraem, nos afastam da presença do Senhor. Então, que nós venhamos ter um coração, a gente, falando para mim também, a gente tem que ser mais vigilante nesse aspecto, né? A palavra do Senhor, a gente tem a oportunidade de ouvir, a gente ainda tem a oportunidade de estar pregando a palavra, a gente tem a oportunidade de estar vindo na igreja, ter uma igreja aberta para a gente estar ouvindo a palavra do Senhor, ter pessoas para estar falando do amor do Senhor. E a gente está perdendo tempo com coisas mundanas. A gente está deixando de usufruir daquilo que Deus tem para a gente, para dar ouvido, olhar para as coisas lá de fora, coisas que Satanás coloca realmente para tirar nosso foco, que é o plano dele, nos afastar da presença do Senhor, tirar o nosso foco. A gente vê, tem países aí que tem proibido pregar a palavra do Senhor. Né? Tem lugar que as pessoas, para ouvir a palavra do Senhor, talvez tem que estar escondidas debaixo da terra, pessoas que são mortas pela palavra do Senhor. E nós somos livres, temos todo privilégio de ter a porta de uma igreja aberta, podemos estar na igreja o dia que a gente quiser, cultos vários dias, várias igrejas que a gente pode ir. Se você não se sente bem numa igreja, tem outra igreja que você pode estar ali. Várias igrejas, várias oportunidades que temos de ouvir a palavra do Senhor. Várias oportunidades que Jesus nos dá. E nós muitas vezes jogamos fora. Em vez de aproveitar, usufruir da presença de Deus. Além de ver que Paulo, ele estendeu um pouco a mensagem dele, porque ele tinha pressa em passar aquilo que Deus tinha para ele, para aquela cidade. Ele sabia que o tempo dele era curto. Ele tinha pressa. Nós hoje, se soubéssemos o tempo que nós temos, de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar pregando a palavra de Deus, nós estaríamos correndo muito mais que Paulo, né? Nós estaríamos falando muito mais tempo, pregando muito mais. E hoje nós temos ferramentas mais do que naquela época que Paulo tinha. Né? Naquela época ele viajava de navios, muitas vezes a pé. Hoje a gente tem a ferramenta que é o celular, que é o telefone. A gente pode reverter essa janela, né? Em vez de usá-la para nos afastar da presença de Deus, a gente pode levar a pessoa da presença de Deus através dele. As pessoas podem usar o celular como bênção, como é usado hoje. Muitas pessoas ainda assistem culto pelas redes sociais, pela internet. Muitas pessoas são alcançadas por esse meio. Mas nós venhamos ainda ter consciência disso, de aproveitar melhor o tempo que nós temos na presença do Senhor, de aproveitar melhor aquilo que o Senhor tem para nós, de ela se alimentar, não jogar alimento fora, né? A gente está aqui, o alimento de Deus, o Espírito Santo, falando na igreja, para fora de Deus falando, e a gente perdendo tempo com conversas paralelas, conversas que não agradam ao Senhor, coisas que não edificam a nós. Pelo contrário, muitas vezes a gente vem à igreja, a gente vai embora, não lembra nem qual louvor que tocou, nem quais são os louvores que cantaram na igreja, qual foi a palavra. Estou falando de mim, falando por mim. Eu mesmo já vim à igreja vários cultos, e não sei qual louvor, se me perguntar quais são os louvores que tocaram, não sei. Se me perguntar qual foi a palavra que foi lida, não sei. Eu posso lembrar do que foi dito na palavra, mas eu não sei o que foi dito na palavra. Qual foi o texto que leu, qual foi a referência da palavra. Então, por quê? Eu estava desatento, né? Eu estava prestando atenção em outras coisas, estava dormindo espiritualmente. Que nós não venhamos acordar, que nós venhamos estar despertar desse sono, que nós não venhamos dormir, que nós venhamos afastar de nossas vidas todas as janelas, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, aquilo que nos causa a morte, que é o pecado, que Deus venha ter, que nós venhamos ter sabedoria e entendimento, para que possamos buscar somente aquilo que vem de Deus, a palavra genuína de Deus, nós possamos sempre, nós somos dependentes da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é alimento para nossas vidas. Que nós venhamos nos afastar, que também não venhamos ter fonte de janelas contrárias para outras pessoas, que através de nós não venhamos estar levando pessoas ao pecado, que através de nossas vidas nós venhamos ser espelho mesmo, que não venhamos ser janelas
que levam pessoas ao pecado. Como eu disse antes aqui, hoje tem muitas pessoas que têm prazeres em se mostrar, né? Abusar da sensualidade. E se nós, qualquer momento que a gente quiser, qualquer pessoa que tem acesso a isso, pessoas se expondo à internet, se expondo ao corpo, se expondo à sensualidade, levando pessoas ao pecado, levando pessoas à morte, levando pessoas ao adultério, acabando com casamentos. Então, nossas vidas, nós venhamos ter cuidado com isso para que não possamos fazer isso, não venhamos escandalizar o nome do Senhor Jesus, não venhamos fazer com que pessoas se afastem da presença de Deus através de nossas vidas, através dos nossos atos. Pelo contrário, venhamos chamar pessoas para ganhar pessoas para Deus, ganhar almas para Jesus, através de nossas vidas, que venhamos ser espelhos, que nós venhamos deixar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus lá fora. Quando nós viemos entrar na casa de Deus, devemos estar com o nosso coração aberto, sensível à palavra do Senhor. Que nós não venhamos estar ligados ao mundo lá fora. Que nós não venhamos, Deus, estar sempre aqui. Que nós venhamos fazer o que a palavra do Senhor diz. Deixar todas as nossas preocupações, todos os nossos anseios, todas as nossas ansiedades lá fora. Mas principalmente, fechar as janelas, a frente do pecado, aquilo que nos faz pecar. Então, que Deus venha nos abençoar, nos dar sabedoria, discernimento, para que possamos enxergar essas janelas, para que possamos afastar e fechá-las na nossa vida. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração esta noite, que Deus abençoe a cada um. Queria, em nome de Jesus, vou pedir o evangelista Léo para fazer o dízimo para a gente. Pode fazer, por gentileza? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Glória a Deus. Vamos falar agora um momento precioso, maravilhoso. Momento de dízimos e ofertas, né? A palavra do Senhor nos ensina a honrarmos a Ele. Estamos aqui entre homens valorosos, varões valorosos que conhecem a palavra do Senhor, que sabemos das nossas obrigações com o Senhor, com a casa de Deus, e sabemos também da nossa obrigação em honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Vamos falar nesse momento agora de dízimos e ofertas. Você que queira acompanhar, abra a sua Bíblia aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: isto afirmo, que quem semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Glória a Deus. E nós já sabemos muito, né, das nossas obrigações aí com o Senhor. Os irmãos já estão acostumados a saberem disso, são sacerdotes do lar dele, do nosso lar de vocês, eu do meu, né? Sabemos que devemos honrar a palavra do Senhor, não somente em palavras, e com atitudes também. Sabemos também que o dízimo é a proteção das nossas finanças. O dízimo é a proteção para não faltar nada em nossa casa, nos nossos lares. O dízimo é a proteção para que você vai ter no seu trabalho. O dízimo é a garantia que o Senhor nos dá. Através do dízimo, o Senhor nos dá a garantia de não faltar nada em nossos lares. Não faltar emprego, não faltar comida, não faltar sustento para a sua casa, não faltar honra para você como sacerdote do teu lar. O dízimo faz isso. Através do dízimo, o Senhor garante tudo isso em sua vida. As ofertas é a semente que o Senhor nos dá para plantar no reino do Senhor. A oferta é oferta de honra. A oferta é aquilo que dá no seu coração. Aquilo que o Senhor propôs no seu coração é oferta para a casa do Senhor. E através da oferta, o Senhor multiplica em nossas vidas. A oferta abre portas. A oferta multiplica o nosso salário. A oferta multiplica os nossos bens. A oferta multiplica as nossas forças. A oferta multiplica a nossa unção. A oferta multiplica toda a bênção do Senhor em nossas vidas, em nosso lar. A oferta que nos faz prosperar na casa do Senhor. Por isso é importante. Por isso o Senhor nos ensinou através da vida de Jesus
que o dízimo e a oferta é obrigação nossa. Nós devemos trazer para a casa do Senhor. Não para satisfazer a vontade do pastor, satisfazer a vontade de alguém. E sim para honrar a palavra do Senhor. Para honrar e sermos obedientes à palavra dEle. Para sermos gratos a Ele. Para demonstrarmos a Ele com atitude quanto somos gratos à palavra dEle e quanto somos fiéis a Ele. Porque segundo a palavra do Senhor nos ensina, o Senhor é fiel para aquele que é fiel com Ele. Como o Senhor poderá retribuir na sua vida financeira se você não tem fidelidade com o Senhor? Como o Senhor poderá proteger os seus bens se você não tem fidelidade com o dízimo do Senhor? E o dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe. O dízimo é apenas a 10ª parte daquilo que você recebe do seu suor, do seu trabalho. O Senhor proporciona para você trabalhar, ter força, sair da sua casa para buscar o sustento. Ele te dá 100% para que você seja fiel, devolvendo apenas 10% ao Senhor. Esse é o dízimo. E a oferta também, irmãos, é conhecida como semente. E uma semente, quando você planta, ela retribui muitas vezes mais. O fruto daquela semente é muito maior do que aquela semente. Eu gosto de exemplificar aqui, o pastor nos ensinou, quando você planta ali um milho, né? Para quem é agricultor, para quem já plantou, para quem já viu pela televisão também como plantar, né? Você planta, se não me engano, 4 grãos de milhos para crescer um pé de milho. Esses 4 grãos de milhos, ele vai frutificar, aquele pé de milho vai gerar várias espigas. Pelo que eu já pesquisei, geralmente tem 4 a 6 espigas por um pé de milho. E cada espiga, quantos milhos não tem? Quantos grãos de milho não tem cada espiga? Assim é a nossa colheita com a oferta na casa do Senhor. A semente que você semeia no reino do Senhor, garantidamente, quem garante o Senhor não sou eu, garantidamente você receberá várias vezes mais na sua vida. Prosperidade e garantia de todos os bens na sua vida. Amém? Então, de pé no seu lugar, quero orar por você, abençoar a sua vida através do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, querido amado, eis aqui, Pai, teus filhos, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, na vida de cada um, Pai, cada servo do Senhor, cada varão valoroso que está aqui presente, Pai, e aquele que pode acompanhar para a rede social também, que o Senhor toque no coração deles, Pai amado. Toque no coração de cada um aqui presente, Pai amado, e aquele que está assistindo agora também, Pai, que possa, Pai amado, ser abençoado pelo Senhor, que o Senhor possa multiplicar, Pai amado, as finanças de cada um, Pai amado, que o Senhor possa multiplicar na vida de cada um, que o Senhor possa prosperar na vida de cada um, conforme a tua palavra diz, Pai, porque o Senhor é fiel com aquele que é fiel com o Senhor. Traga, Senhor Deus, minha oferta com alegria em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senhor te abençoe, te prospere em nome de Jesus. Senhor te abençoe, te prospere em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou fazendo uma observação do que eu disse aqui sobre como se postar na presença do Senhor nas igrejas, né? Eu não estava referindo que é pecado a gente vir à igreja com camisas de jeans, como se diz? A gente não, na presença de uma autoridade, não dando lá fora, a gente teme, né? A gente tem postura, muitas vezes a gente respeita, né? Só que, eu quis dizer assim, que às vezes a gente não tem esse mesmo temor quanto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é proibido, não estou dizendo que é pecado, mas assim, é só uma reflexão da gente mesmo, né? A gente, da forma que muitos se apresentam na forma de Deus. A gente vê que hoje muitas pessoas têm a roupa de ir para igreja, né? Tem a roupa de ir para igreja, antigamente se preocupava com isso, né? Roupa de ir para igreja, tem pessoas que tinham roupa só para ir para igreja, que é o dia de culto. E fora da igreja era a roupa do mundo. Era roupa curta, roupas. Só da igreja tem um look. Então, assim, é a forma que a pessoa se apresenta na presença de Deus. Devemos apresentar com o coração puro, né? Na presença de Deus. Então, é só para esclarecer mesmo que eu não estou, assim, falando sobre pecado, né? Eu não estava referindo, assim. Hoje muitos têm essa prática, né? Então, nós venhamos ter sabedoria de Deus.
Deus venha nos dar sabedoria, entendimento, que não interpretem mal as minhas palavras, talvez eu não consegui me expressar como deveria ser. Só isso mesmo que eu quis dizer. A gente não consegue imaginar, a gente não vê uma imagem no carnaval, por exemplo, no meio da festa de carnaval, uma pessoa ouvindo louvor. Imagina no meio do carnaval, lá todo mundo festejando, aí o outro lá com o celular no meio do carnaval lá, ouvindo louvor. Você não consegue ouvir no meio de um campo, numa partida de futebol, todo mundo enlouquecido, gritando, como o time faz o gol, o outro quietinho, ouvindo louvor, ouvindo a pregação. Então, assim, na igreja a gente vê, durante o culto, pessoas ouvindo futebol, ouvindo coisas do mundo. Então, são coisas que a gente tem que perceber, que a gente tem que dar muito cuidado para não trazer para a igreja. Coisas que a gente tem que vigiar muito. Então, Deus abençoe cada um. Queria convidar agora o evangelista Ramon para estar encerrando para a gente. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite, que a paz do Senhor esteja de cada um de vocês. Vamos agora para o momento de finalizar. Agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, fortalecendo o nosso espírito. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui reunidos, meu Pai, nesse momento de unção, de oração, para agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos nessa noite, para ouvir essa palavra abençoada, meu Pai. Palavra que veio abrir os nossos olhos, nossas mentes, mais uma vez, meu Deus, para o pecado que bate à nossa porta, meu Pai. Que ele tenta entrar de tudo quanto é forma, meu Deus. E a janela do pecado na vida do cristão começa pelos olhos, meu Pai. Começa pelos olhos. Então temos que vigiar. Vigiar e orar em nome de Jesus, para que todo mal caia por terra, que toda armadilha, meu Pai, que toda seta forjada pelo inimigo caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro nesse momento a derrota de Satanás sobre todo mal, todo pecado que foi tentado colocar na vida das pessoas, meu Pai. Que nessa noite, Senhor, nos permita sairmos daqui mais uma vez fortalecidos, meu Pai, para podermos vencer os obstáculos, meu Pai, para podermos vencer tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar em nossas vidas para nos desviar dos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos permita paz, nos permita viver, nos permita uma noite de descanso, de paz e tranquilidade. E que se for a tua vontade, meu Pai, possamos estar de pé amanhã para viver mais um dia diante da tua graça e misericórdia. Abençoe também a vida daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, meu Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o motivo de cada um ter estado aqui. Que o Senhor, Pai do céu, venha nos dar sabedoria, discernimento, livramento, abençoar essa casa, nossa família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces saudades, consolação do Espírito Santo, esteja no meio de nós, não só hoje, mas para todos sempre, o povo de Deus diz. Amém. E de paz, em nome de Jesus.